A quinta rodada do Brasileirão começou hoje com algumas equipes desfalcadas. Foram 8 jogadores afastados preventivamente. No Fluminense, o zagueiro Vitor Mendes, que está fora da partida de daqui a pouco contra o Cruzeiro, que também afastou um jogador, o volante Richard. O América Mineiro tirou o lateral Nino Paraíba da lista de jogadores relacionados para a partida contra o Bragantino. E no duelo entre Atlético Paranaense e Internacional, o lateral esquerdo Pedrinho e o meio-campo Brian Garcia do Atlético e o meio-campo Maurício do Inter não vão entrar em campo. O Coritiba afastou o atacante Aleph Manga e o meia Trindade da partida de amanhã contra o Vasco. Os nomes desses jogadores aparecem na investigação de um esquema ilegal de apostas feita pelo Ministério Público de Goiás. Contra o jogador do Fluminense, os indícios são fortes. Conversas por um aplicativo de mensagem sugerem que Vitor Mendes teria recebido dinheiro para levar cartão amarelo na partida contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, quando ele ainda era jogador do Juventude. Para fazer isso, ele teria recebido antecipadamente o valor de R$5 mil de um total de 35 mil que seria pago pela empresa, que tem como sócio Bruno Lopes, preso preventivamente e apontado como um dos chefes da quadrilha que alicia jogadores de futebol. No entanto, os nomes de Vitor Mendes e dos outros 7 jogadores afastados hoje pelos clubes não aparecem entre os réus da denúncia oferecida à Justiça do Estado de Goiás. Até agora, foram 16 acusados pelo Ministério Público, 7 jogadores de futebol. Apenas um deles de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Eduardo Bauerman, do Santos. Ontem, o clube afastou o jogador depois da divulgação de conversas entre ele e um apostador. Bauerman foi ameaçado por não ter recebido cartões em 2 partidas do Brasileirão do ano passado. A Operação Penalidade Máxima veio à tona em fevereiro, depois da denúncia do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. Ele descobriu que um dos atletas do clube teria tentado cooptar colegas de time a participar de um esquema ilegal de apostas. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, enviou ao presidente Lula e ao ministro da Justiça, Flávio Dino, um ofício solicitando que a Polícia Federal assuma as investigações. Logo depois, o ministro da Justiça determinou a instauração de um inquérito na Polícia Federal. Em nota, a CBF descartou a suspensão das séries A e B do Campeonato Brasileiro e defendeu a punição veemente a atletas e demais participantes do esquema de fraude. Os jogadores envolvidos em casos assim estão sujeitos a penas criminais e esportivas. Na Justiça Comum, elas vão de 2 a 6 anos de prisão, além de multa. Na desportiva, elas variam de 180 a 720 dias de punição, além de multa até R$100 mil para réus primários. Mas em caso de reincidência, o jogador pode ser banido do futebol. Todos os envolvidos serão punidos pela Justiça Desportiva. Todos que chegaram ao conhecimento desportiva, principalmente através do Ministério Público de Goiás, eles serão analisados e serão, se envolvidos, todos serão denunciados. Nós tentamos contato com os representantes dos jogadores Brian Garcia, Jesus Trindade, Nino Paraíba, Richard e Vitor Mendes, mas não obtivemos resposta. O empresário do jogador Maurício negou o envolvimento do cliente e afirmou que a acusação se trata de uma piada de circo. O advogado de Aleph Manga disse que as movimentações financeiras do jogador estão à disposição das autoridades.